Nós lemos o famoso livro Roube como um Artista, do Austin Kleon, e nesse episódio do podcast Você Lucrou, nós vamos trazer para você o que nós aprendemos e acreditamos que pode ajudar você a vender mais no seu e-commerce. Eu sou Kevin Quintino, especialista em otimização de e-commerces, e eu estou com o Rodrigo Xté. Eu sou o Rodrigo Xisté, especialista em CRM e e-mail marketing. Perfeito. E esse livro, para começar, fui eu que tirei esse livro, né? Um amigo ladrão de livros, ele acabou pegando aí esse livro que fui eu que levei. E é um livro que eu gosto bastante, eu já li há um bom tempo, quando eu estudava bastante sobre o UX design e tudo mais. E é um livro que ele é muito versátil, ele funciona para várias frentes, não é só para quem é designer, não é só para quem é artista, como o livro pode dar a entender, né? O título dele pode dar a entender. E para começar, uma coisa que você já pode ficar tranquilo, que a gente não vai estar te ensinando a roubar, né? Apesar, essa palavra é muito forte, mas o livro, ele usa essa palavra forte justamente para chamar sua atenção mesmo, porque o roubar, que a gente vai entrar no que seria esse roubar que o livro fala, é algo muito mais leve e que todo negócio deveria fazer para conseguir aumentar as vendas e entregar mais valor para os seus clientes. Então, começando aqui, o primeiro insight que a gente traz, né, explicando esse roubar, ele basicamente está falando que você precisa copiar as outras pessoas. E copiar também é uma coisa que as pessoas costumam não gostar. Tipo, como assim copiar? Eu quero ser original. Quero ser Não, original. eu quero fazer algo, não, único, né? A minha marca, como assim minha marca copiar? Não, não tem isso. E para começar, ele mesmo traz uma frase que é bem interessante, que tudo basicamente é um plágio, né? Então não existe muito esse lance de, eu criei do zero. Não, tudo vem com base no repertório, no que a gente consome. Então, a gente não está falando aqui de copiar no sentido de plágio, né? Que seria você fazer o trabalho de outra pessoa parecer ser seu, né? A gente tá falando muito mais em usar aquilo como uma referência para criar as coisas. O próprio Silvio Santos já falava isso, né? Exato. Nada se cria, tudo se copia. O próprio a musiquinha dele é de uma música russa. Aham. Então, o Austin chega nessa conclusão para os artistas, mas não é uma coisa que a gente tá fora do nossa mídia, né? E realmente o livro é muito bom. Tenho ele aqui, ó, para vocês. E não só esse, os outros dois da série também que ele Sim, fala são bons e tem essa coisa, tem essa jogada de marketing, né? Usar uma palavra que pode parecer muito assustadora e ela foi bem impactante. traduzida, né? Porque roube, né? Brasil, praticamente a gente é roubado todo dia. Então a gente fala: "Pô, esse cara vai me roubar ainda É. mais?". Não, 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 não. A ideia dele foi muito, eu tinha um preconceito muito grande contra esse livro por ter virado mainstream, mas é um preconceito errado. Uhum. O livro é muito bom no sentido de tem coisas valiosas aqui dentro, a gente vai tentar passar pelos principais pontos que podem ajudar o seu negócio. Assim, é tão bom que serve até para negócios. Sim, exatamente. Então, basicamente esse roubar é no sentido de a gente quer copiar outras pessoas, mas, para começar, uma coisa bem interessante é que às vezes hoje você já faça isso. Às vezes você já entra nos seus concorrentes, vê como eles fazem as coisas e copia a forma como eles fazem. Só que uma coisa que esse livro também traz é que a gente não está aqui querendo simplesmente copiar. Porque se a gente só copia as outras pessoas, eventualmente a gente vai ficar dependente da próxima evolução deles. Uhum. Né? A gente copiou, beleza. Então, qual vai ser a próxima vez que eles vão melhorar alguma coisa no e-commerce deles para a gente copiar e também melhorar no nosso? Então, aqui, essa engenharia reversa, a gente não quer parecer com quem a gente está copiando. A gente quer começar a pensar como eles. Porque se a gente está copiando a pessoa é porque a gente acredita que ele faz bem aquilo. Então, dando um exemplo aqui do meu lado, em e-commerce, se eu copio algum elemento de alguma página de produto, é porque eu identifiquei que aquela marca conseguiu resolver aquele problema de uma forma boa. Então, sei lá, dando um exemplo de e-commerce de moda, vamos supor que eu tenho um problema no meu e-commerce de moda, que é as pessoas, muita devolução por conta de, não serviu direito. Uhum. Beleza, eu vou procurar como que e-commerces de moda fazem essa questão de tabela de medidas, né, para evitar essas devoluções. E o que eu enxergar que fez da melhor forma, eu vou copiar para o meu, adaptando a minha identidade visual, ao meu tom de voz, mas eu vou pegar aquilo, copiar para mim e, principalmente, entender o porquê que aquilo funciona tão bem. O que ele traz no livro bem sobre a questão de cópia é que o ser humano ele tem uma deficiência, ele não consegue copiar 100% uma mesma coisa igual. Então você faz ele mostra uma estrelinha, depois tenta fazer essa mesma estrelinha. Você pode fazer isso 1 milhão de vezes, você nunca vai fazer o mesmo Uhum, desenho.
por mais que uma assinatura você faça ela igual, quem sabe um pouquinho de análise disso é pelos pontos onde você para a caneta que se analisa se aquela assinatura é verdadeira ou não. Claro que tem as pessoas que fazem as cópias, mas mesmo assim ninguém consegue copiar 100%. E num negócio, quando você vai copiar alguma coisa, já muda uma realidade, as suas ferramentas. Porque às vezes a ferramenta do seu concorrente é outra e você quer trazer a mesma coisa para sua realidade. Ah, não, mas eu copiei até a ferramenta que ele usa e eu quero trazer igual. Mas a pessoa que está executando é Uhum. diferente. Ela tem um background diferente. Então ela vai pegar, ela tem que entender o que ela está copiando. É isso que você falou. Eu vou copiar a dor que ela resolve, o problema que ela resolve, e não só aquela funcionalidade. Se a cópia for cópia por cópia, for carimbo, eu trazer de lá para cá sem saber o porquê que eu estou trazendo isso, aí sim é plágio. Uhum. Agora, se eu tô pegando de um e-commerce uma coisa, do outro e-commerce outra coisa, e às vezes pode ser de vários segmentos. Então não é copie só os seus concorrentes, é copie os e-commerces. Tem muita gente pondo dinheiro, tem muita gente testando coisa. Quer ver um exemplo de cópia que aconteceu? E é bem legal, eu já contei essa história pro Kevin, eu vou contar de novo. Ele vai se cansar e ele vai ouvir essa história mais umas 30 vezes. Hum. Que é Habib's versus McDonald's, a maior concorrência de fast food no Brasil. O dono do Habib's encomendou para sua diretoria que eu tô ficcionando a história, tá? Mas a história é real, mas os fatos eu não sei se foram dessa forma. Mas ele queria saber onde é que ele abriria as franquias dele. E aí ele encomendou para a sua diretoria falou: "Vamos ter que fazer uma pesquisa de mercado, vai custar tanto, vamos ter que investir tanto". E aí ele chamou a sua diretoria e falou: "Não, que absurdo. Vocês não estão sendo inteligentes. Gente, o McDonald's já gastou milhões para saber onde que é o melhor lugar para abrir um fast food. Vamos abrir do lado do McDonald's". Isso é Hum. uma cópia. Então, enquanto o concorrente dele já fez um estudo de mercado e viu quais eram os melhores pontos de venda, ele vai abrir do lado. Ele oferece o mesmo tipo de serviço, é a mesma ideia, é o drive-thru, é o delivery, é a comida rápida. Então ele vai abrir do lado. Então ele está copiando o McDonald's, mas ele está copiando o quê? Copiando os melhores lugares para se abrir uma loja. E isso você pode trazer para o mundo digital igual. Você pode copiar vários e-commerces. Ah, às vezes você não vai conseguir ser uma Amazon, você não vai conseguir ser um grande marketplace, mas tem coisas que você pode beber dessas lojas que você traz para sua loja e faz como boas práticas, que entra nesse nível de se eu fizer isso, eu vou ter muito mais resultado. Um, Uhum. um exemplo básico é ter várias imagens do produto. Então, quantos e-commerce você vê que tem duas imagens do produto, três, às vezes, ou uma só? Gente, tem que ter várias imagens dos produtos. Essas lojas não usam várias imagens dos produtos porque elas gostam, elas usam porque elas já testaram e viram que essa é a melhor forma. Então, colocar várias imagens do produto é um jeito de você roubar do Uhum. seu concorrente. Então, o roubar é entender o porquê que ele faz aquilo e ir a fundo. Então, acho que esse roubar se aprofunda bastante nessa questão. Outro ponto que ele trouxe nesse livro que eu marquei aqui com meus marcadores bonitinhos é que o roubar ele tem que ir, não, você não tentar entender tudo o que acontece, né? Você não tenta, você tá com o seu e-commerce, você está rodando, está fluindo, não tenta consumir tudo sobre e-commerce da internet, Uhum. porque você vai ficar perdido. Porque tem muita gente, muita coisa e muito conteúdo falando. Você pega aquele que você mais admira e tenta ir a fundo, que é você montar a sua árvore genealógica, você entender muito sobre aquele seu benchmark. E ele Uhum. pode não ser um concorrente direto, mas aquilo que você gosta. Eu tenho muito que eu gosto de marcas de carro e marcas de carros franceses, me julguem por isso. Então você se aprofunda em como eles desenvolvem. Eu me aprofundei em desenvolver meu conhecimento de design que eu tenho estudando o design de um veículo. Então fui a fundo para saber como é que ele é feito, onde ele foi criado, qual a inovação tecnológica, tudo. Eu fui estudar design de todos os automóveis do mundo? Não. Eu peguei esse automóvel e fui a fundo para saber como ele foi sendo desenvolvido. Quando você começa a estudar uma coisa em profundidade, você vai ver que a história dessa coisa permeia ela, porque ela não anda é desfocada. Então é muito legal ele trazer essa coisa que a sua referência, se você aprofundar muito nela, você vai acabar conhecendo o todo. E aí essa referência vai levar para as referências da referência. Uhum. E aí você vai conseguir abrindo essa árvore genealógica, que você vai ter a sua referência principal e mais três que são as referências dessa referência. Depois que você tem isso aberto, aí você consegue começar a montar o seu esqueleto, que é o que você está roubando, que é o que você Uhum. está montando, que vai ser o seu e-commerce. E sem que você tenha que dominar todos os assuntos de e-commerce. Então, há um interesse que quando você está roubando, que você roube de coisas que você goste, que você tenha
uma afinidade, porque o seu negócio vai ser um reflexo disso. Uhum. Então eu acho genial quando ele fala disso, ao invés de você tentar dominar todo o conhecimento pelo conhecimento, vai a fundo naquele que você gosta, porque ele invariavelmente ele vai mostrar aquele espectro de conhecimento. Então eu acho que para você então, que tem um e-commerce e quer pegar uma referência, pega alguma coisa que você goste, pode ser outro e-commerce ou um outro negócio que você goste e vai a fundo. Entenda, hoje a internet é recheada de informação. Nunca se teve tanto bastidor e o como você faz, né, das empresas, dessas coisas, tem muita história. Então você vai conseguir achar fácil essa história. E se aprofunda, tenta entender. E se você conseguir, tente falar com os fundadores, tente falar com as pessoas que gerenciam esse negócio hoje. Você vai ver o quão rico vai ser essa conversa e quanto isso vai ajudar no seu negócio. Não, perfeito. Até uma anotação que eu fiz aqui, é, há uns anos atrás eu fiz um curso no, não lembro a plataforma, mas foi um curso que o Google deu sobre Product Design. Uhum. E uma coisa bem interessante que eles comentaram lá é que tem alguns tipos de ideias que existem, né? Algumas formas de você ter ideias. No caso, eles estavam mencionando sobre produtos, mas vale para qualquer coisa, basicamente. A primeira delas é simplificar. Então, você pega algo que já existe e simplifica aquilo, né? Então, dando um exemplo, assim, num produto. Você pega um produto que já existe, por exemplo, é, não sei, vamos para um detergente, e simplifica aquilo, tenta deixar aquilo mais simples de usar e aquele vai ser o diferencial do produto, ele ser mais simples. Outra coisa que você pode fazer é a estratégia do Me Too, ou seja, eu também. Então você pega, às vezes você tem muito conhecimento sobre outra área, não sei, você é muito bom sobre máquinas agrícolas. Uhum. Você pega esse conhecimento que você tem de máquinas agrícolas e você consegue aplicar no que você trabalha hoje. Por exemplo, uma indústria que está próxima ali, que seria de automóveis, como você comentou. Uhum. Às vezes, um conhecimento que a pessoa teve da indústria de máquinas agrícolas, você pode trazer para o seu. A E- Lamborghini nasceu assim. Exato, O fundador da Lamborghini ele estava insatisfeito com as Ferraris, falou pro Enzo Ferrari: suas caixas de câmbio são ruins, a dos meus tratores são melhores. E ele falou: então tá bom, então faz um carro. Ele foi lá e fez a Lamborghini. exato. Isso também é uma coisa que ele comenta aqui, né? Tem muita gente que fala mal das coisas, mas, tipo, beleza, faz então, né? Ele comentou em alguma parte do livro, mas essa questão do Me Too é muito interessante mesmo, porque até o ponto que o Xté chegou a comentar sobre o McDonald's, né? O McDonald's do Habib's, cara, você não precisa simplesmente ter ideias mirabolantes, às vezes é muito egoísta você pensar que vai sair da sua cabeça a ideia mirabolante, né, que Uhum. vai entregar o melhor resultado para todo mundo. O conhecimento ele está disperso na sociedade, então você tem que estudar várias pessoas, várias culturas às vezes, várias indústrias diferentes, como pessoas de diferentes áreas resolveram o problema, para ver qual dessas formas de resolver problema você pode aplicar no seu negócio. Às vezes é só você juntar as peças, né? As pessoas resolveram problemas nos seus ambientes, das suas formas. Você pega Uhum, um pedacinho de cada um e você exato, forma uma outra coisa. Essa outra coisa é o seu negócio, essa outra exato. coisa é a forma como você faz. E isso vem muito da nossa geração como seres humanos. Uhum, Nós somos genealogicamente a união de dois seres. Então, nosso pai é nossa mãe e nós somos a soma deles. Só que nós não somos só eles, nós somos eles e todos os antepassados que estão uhum, envolvidos nisso. Então, basicamente, formar um negócio é você pegar as coisas que existem no mundo e dar uma nova forma. Eu falei ontem sobre isso, sobre inovação. Inovar não é criar algo novo. Inovar é fazer alguma coisa uhum. de uma forma diferente. Não é É, inventar. é isso, não é inventar. E às vezes a invenção ela necessita de algo prescrito, de algo que tenha vindo antes. Uhum, Eh, Muita gente vai dizer, teve se a gente dividir as eras do mundo, o mundo antigo, o mundo clássico, o mundo medieval, o mundo médio, né? E o mundo moderno, e agora a gente está na pós-modernidade. E aí você vai analisar que o que teve mais período de anos que próximo do nosso que dizem que não teve nenhuma evolução é o período médio. Então a Idade Média, o resultado da Idade Média é tudo que se produziu ali e posteriormente. Então você precisa de algo prescrito. Você não consegue chegar num próximo avanço se você não bebe de outras uhum, fontes, né? Então você pode ver arquitetura, você pode ver desenvolvimento de locomoção, desenvolvimento das cidades, essa concentração de população. Isso é uma coisa que foi acontecendo aos poucos. E você pode pegar isso para o seu negócio. Como que você pega esses elementos e vai fazendo? Aí você vai falar, mas o meu e-commerce é tão pequeno. Aí eu entro em outro ponto que ele põe no livro. Se você quer ser
algo, você tem que parecer ser algo, Uhum. antes, às vezes, mesmo de ser. Então, se você quer ser encarado como uma pessoa séria, você tem uma postura mais séria. E aí ele vai dando vários exemplos de você mudar o seu jeito de ser, ou de você agir como você quer ser. Ele vai dar uns exemplos de atores, eles querem ser atores, então eles se mudam para Nova York, eles Uhum. vão ser atores, Viver antes com mesmo atores. viver como atores, antes mesmo de serem atores, fazerem o que atores fazem, Uhum. que ele vai chamar de ser um impostor, né. Mas é ser um impostor, lembra, sempre joga os trocadilhos das palavras que é para chamar a atenção. Não é que você está se passando por uma coisa que você não quer, você está se passando por aquilo que você quer se tornar, Uhum. e isso vai te ajudar a te aproximar de ser aquilo. Então, se você é um e-commerce pequeno e você quer ser um e-commerce grande, haja como um e-commerce grande. Exatamente. O que um e-commerce grande faz, você já começa a fazer agora. Às vezes você não vai ter condição de fazer 100% o que ele faz, mas que você tenha o que a gente chama em desenvolvimento de software um roadmap, né? Então, um mapa por onde você vai trilhar, que você vai chegar naquilo. Então, mas você já se comporta como um Uhum. e-commerce grande. Então, você já tem todas as funcionalidades ali descritas na interface, você já está tentando fazer com que tudo isso faça. Não minta, mas se comporte como um e-commerce Sim. grande, vai te ajudar a ser um e-commerce grande. Agora, se você sempre tiver a visão, eu sou pequenininho, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer mais amador, porque o meu público está comprando do mesmo jeito, e às vezes falta perspectiva, né? Como você nunca viu algo grande, por isso que é importante você ir buscar referência, não tentar inventar a roda, porque tem muita gente fazendo. Se não tem gente fazendo aqui no Brasil, tem gente fazendo Uhum. fora. A internet, ela é outro ponto do livro dele, não tem mais fronteiras, né? A internet quebrou todas as fronteiras. Então é só a gente se interessar um pouquinho que a gente consegue achar essa outra informação. E por mais que a gente copie, principalmente de outras culturas, a gente vai dar o que a gente chama de deixar tupiniquim, deixar abrasileirado aquela coisa, porque a gente precisa deixar mais próximo do nosso público. Então, por mais que você se baseie numa marca de fora, por mais que você baseie numa marca que seja estrangeira, ela vai ter uma adaptação para a linguagem nacional, vai ter uma adaptação do público brasileiro. E você vai precisar fazer isso. Mas você começa primeiro fazendo igual como eles fazem, e aí você vai modelando para o seu público. Exatamente. Olha. Dando um exemplo aqui, né, tem aquele famigerado índice do Big Mac, né, para Uhum, representar a inflação e tudo mais, quantos Big Macs isso custa e tudo mais. E para o Brasil, uma coisa que é super comum, principalmente em livros escolares, em vez da pessoa falar, putz, no show do System of a Down tinham 100.000 pessoas. Não, no show do System of a Down tinham 2 estádios de futebol, sabe, porque é uma coisa que no Brasil é muito forte o futebol, né, então deixa mais visual. Pô, o que são 100.000 pessoas? Você não consegue meio que, você não consegue imaginar isso. Mas se você falar: são 2 estádios de futebol cheios", você: "Opa, é muita gente mesmo". você consegue trazer a linguagem para o seu público, mas comece copiando. Tudo que a gente começa a fazer na nossa vida, e eu tenho um histórico de pessoas que a gente educa e tudo responsável pela minha esposa, começa copiando. Eles copiam tudo que a gente faz. Então todos os meus filhos copiam um ao outro, eles copiam a referência mais próxima. Os mais velhos nos copiam, os menores copiam os mais velhos, os mais novinhos copiam os intermediários e a mais novinha de todas copia a mais próxima dela. Uhum, Então, isso é natural do nosso ser. sim. A gente nasce com essa habilidade, né, de cópia. Para quem gosta de Pokémon, tinha o dito, né, que ele copiava os outros Pokémons. A ideia de cópia, ela é inerente ao nosso ser, porque é a forma como aprendemos. Sim. Nós fazemos o que na psicologia vão chamar de mimese, então a gente mimetiza aquilo que a gente faz. Por isso que é importante você ter boas referências, porque indireta ou diretamente você vai acabar copiando aquilo. Ele até traz aí uma questão do mito financeiro que o seu salário, a sua renda é a média das 5 pessoas próximas de você. Então, se você tiver essa curiosidade, faz o teste. Pega a renda das 5 pessoas que estão próximas a você e vê se a média da renda deles é a sua renda. Ele diz que esse é um mito financeiro que está rodando por aí que acontece. Então, o que você copia ou o que você tem contato é o que vai te influenciar. E você copia coisas sem nem saber. Uhum. Então, quando eu era jovem, começava a escrever na internet pra gente se comunicar por Messenger, eu copiava como as pessoas escreviam risada. Então era o kkkk ou o É, ruê, ruê, porque se para pra ruê. pensar, o kkk, o ruê-ruê não faz sentido nenhum. Por que que você ri assim? Porque é o que você viu, alguém começou a fazer, começaram a copiar e virou convenção, virou padrão.
Exato, então se é uma coisa que você se copiou e vai virando identidade. Agora cada um ri de um jeito. Se você pega a personalidade da pessoa quando Uhum, ela escreve, se dá pra entender personalidade pela escrita, é de acordo com como ela se comunica nessas reações. sim, Então comece copiando é um jeito de se aprender, é um jeito que você aprende nas artes, é um jeito que você aprende no design, e é um jeito que você pode aprender pro seu negócio. Comece copiando um negócio de sucesso. Às vezes negócios que não tenham relação com você, sim. têm coisas a te ensinar. Então, além desse livro, eu estava lendo a biografia do Honda, o fundador da Honda. Tem muita coisa legal que dá para copiar do que ele faz. Então, copie as pessoas que já passaram por isso, copie as pessoas que já passaram por essa Uhum, experiência. Dê crédito para isso, porque hoje você começa copiando. E aí o ponto de virada vai ser quando as pessoas começarem a te copiar. exatamente. Só tome cuidado com aquilo que o Kevin falou no começo. Cópia não é plágio. Plágio é quando alguém pega aquele seu conteúdo e se passa por você. Uhum, Então é a mesma coisa que eu pegar os conteúdos do Kevin e falar: olha, eu sou um especialista em CRO, faço isso e copiei as mesmas palavras que sim. ele usa com a minha cara. Então aí eu tô plagiando o Kevin. É, eu já vi isso acontecer no LinkedIn, eu cheguei até a te passar, né? A pessoa pegou um capítulo de um livro famoso sobre CRO, que é em inglês, né? Então, a maioria das pessoas aqui no Brasil talvez nunca tenham lido esse livro. Pegou um trecho ali, simplesmente traduziu e publicou no LinkedIn como se fosse um conteúdo que ele criou ali. E é algo bem curioso, né? Porque eu estava dando uma olhada, depois eu fui comparar, eu peguei o livro para comparar. Era palavra por palavra. A pessoa não mudou nada, simplesmente pegou, traduziu e colocou. Não teria problema nenhum se ela tivesse pegado a ideia que o autor está querendo passar ali e trazesse para um post com os pontos dela, com alguma coisa que ela adicionou para gerar, deixar aquilo mais rico ainda. Mas não, ela simplesmente pegou, copiou, colou e não deu crédito. Ela não falou que ela estava copiando e colando, não colocou aspas, nada. É simplesmente, ah, não, isso aqui foi algo. Ela deu a entender que foi algo que ela fez. Isso é copiar, isso é plagiar. A gente não tá falando disso, até o Xté falou sobre a questão de como que a gente naturalmente a gente copia, né, as pessoas. Quando a gente é bebê, a gente também tende a copiar o que as outras pessoas falam, né? Tenta imitar, porque é justamente isso que vai fazer a gente ir se desenvolvendo, né? A gente vai entrar daqui a pouco nessa parte do repertório, né? Que seria o que que você tem que consumir, então, para ter boas referências e conseguir copiar coisas boas. Mas primeiro ponto é esse, você tem que entender que, até uma frase aqui do Steve Jobs que ele coloca, não dá para ligar os pontos olhando para frente, você os liga olhando para trás. Então, por isso que é super famoso em disciplina de administração, vários cases eles mostram. É muito comum o pessoal falar sobre cases, estudar o passado, porque apesar do passado muitas vezes não se repetir, ele rima, né? Ele rima com o que já aconteceu antes. Às vezes um problema que você está enfrentando hoje, outra pessoa já resolveu em outro setor, em outra época. É só você chegar, ter conhecimento de como ela resolveu esse problema Uhum. e trazer e aplicar agora. Porque até voltando ao ponto que eu estava comentando sobre os tipos de ideia, né? Eu já falei de simplificar, falei do Me Too, que seria pegar uma ideia existente e aplicar a um novo mercado. E tem uma outra, que cada vez mais comum por conta da internet, que seria a virtualização. Você pega algo que já existe no mundo físico e traz para o mundo online. Que inclusive era algo muito comum no começo, né? O esquemorfismo, que basicamente pensa o desafio dos primeiros designers. Como é que eu vou representar uma lixeira, né, onde a pessoa Uhum. vai excluir arquivos, uma pasta onde vai ter arquivos, uma canetinha do Paint, como é que eu vou reproduzir isso numa tela digital? Elas simplesmente copiavam, tentavam deixar o mais próximo possível de como aquele elemento era na vida real, por isso que era super comum ser 3D, realista, que depois a gente foi migrando para cada vez mais simplificar por vários motivos, mas essa é uma ideia, você pega algo que já existe, seja no mundo ali físico, seja na questão de outros setores, e traz, eh, fazendo esse remix, que inclusive é a última, né? Já te passo a palavra aí, mas Não, não, o segue, segue. último seria essa questão do remix, que eu acho que é a mais comum e que você faz ela até de forma, como você comentou, né? A gente acaba copiando de forma que a gente nem percebe. A gente fala, não, meu trabalho é original, mas no fundo você está sempre se baseando em referências, em coisas que você já viu para criar. E essa do remix é justamente isso. Você combina duas ou mais ideias. Então, putz, eu vi que essa empresa resolveu esse problema de determinada forma, eu vejo como essa empresa resolve o mesmo problema, eu vejo os pontos positivos e negativos de cada uma e eu crio uma terceira forma de resolver esse problema que pega o melhor dos dois mundos ou dos três mundos, de quantos você quiser. Então a ideia é essa, é você copiar sempre buscando melhorar.
Então você nunca vai pegar algo exatamente como é e jogar do jeito que é onde você está querendo aplicar aquilo. Você pega aquilo, você vê com base na sua experiência, com base no conhecimento que você tem do seu e-commerce, do seu produto, dos seus clientes, e vê como você adapta aquilo da melhor forma para a sua linguagem, para a linguagem do seu cliente, para ser o mais efetivo possível para quem deve ser efetivo. E pegando esse seu ponto, a originalidade está que você está envolvido no processo. Então são dois fatores que Uhum, estão externos a você e você põe a mão na massa e você vai fazer isso. A partir do princípio que você se envolve no processo, e aí você tem outras coisas mais complexas, envolve o seu produto, envolve a sua marca, envolve o seu e-commerce, aí já está tendo uma nova forma. E aí não a originalidade, né? Às vezes a pessoa se pega, não, mas eu quero ser uma marca original, uma marca pioneira. Você pode ser pioneiro, você vai ser original fazendo dessa uhum, forma. É muito difícil. A gente não está num período em que a gente está fazendo descobertas, que a gente está encontrando coisas que eram desconhecidas, ou dando mais luz para aquilo que talvez não fosse conhecida do povo que está vindo disso. Então a gente não está nessa época, a gente está na época de pegar as coisas. Como a gente tem acesso a muita informação, a gente só está fazendo exatamente o que o Kevin monografias, falou. praticamente. Isso, a gente está remixando as coisas. E faz sentido remixar as coisas. Porque você pega coisas de áreas que não fazem Uhum, muito sentido. Quantas vezes a gente usa metodologias ágeis que nasceram na área de tecnologia e tem sim. gente querendo formar um negócio inteiro com metodologia ágil, e aí não faz muito sentido mesmo. Aí você tem que entender o que enquadra no seu negócio. Mas é essa coisa, é pegar as coisas e reaplicar em outras formas. Então é importante fazer isso. Eu gosto muito da parte de virtualização, né? Que hoje o disquete caiu em desuso porque o povo nunca entendeu o que é Nunca vi disquete, um porque nunca disquete. teve Agora é uma nuvenzinha. nunca teve o acesso a esse tipo de coisa, e é importante no seu e-commerce você ter essa noção. Uhum, Com que público você está se comunicando e quais são essas metáforas que você está utilizando. Às vezes não fazem sentido as sim. metáforas, ou principalmente o que você tem que deixar mais claro é o frete, o que importa mais para o seu cliente. O seu cliente é de uma região centralizada, é de regiões mais afastadas, então o frete é importante, então tem que estar em destaque. E aí quando você entende a fundo o que você está copiando. Às vezes você não sabe por que que um e-commerce, o frete é a informação mais importante, porque talvez ele seja um e-commerce de Uhum. uma região distante, ou ele é do sul, ou ele está no Nordeste, e aí os clientes dele estão no Sudeste, estão aqui, estão em São Paulo, E aí você copia do jeito que é, sem entender o porquê. isso aí não vai funcionar. Então Uhum. tem aquela listinha dele que é muito boa do que é um bom roubo e do que é um mau roubo. Então um bom roubo traz Mostra na honra. câmera aí, pra ver se a Vamos ver, pessoa vamos ver consegue se o pessoal enxergar. consegue ver. Eu acho que Vai ficar distante aí, mas isso. depois dá pra dar um zoom. Um bom roubo é aquele que traz honra. Então agora eu vou seguir aqui. Então, um bom roubo é aquele que traz honra. O mau roubo traz degradação. Um bom roubo é aquele que estuda. O mau roubo é aquele que folheia. Um bom roubo é aquele que rouba de vários. O mau Uhum. roubo é aquele que rouba de um. Um bom roubo é aquele que acredita. Então você diz de onde você Sim, tirou. O mau roubo é aquele que plagia. Então ele pega de alguém e simplesmente publica dizendo que é dele. O bom roubo é aquele que transforma. O mau roubo é aquele que imita. A gente não está falando para você imitar, a gente está falando para você transformar sim. aquilo em Em algo alguma melhor. coisa. O bom roubo é aquele que remixa. O mau roubo é aquele que extirpa. Extirpa, tira do outro e toma proveito Sim. daquilo para si. Até tem alguns pontos para falar sobre esses itens, né? Especialmente essa questão do rouba de vários e rouba de um, porque em algum momento do livro ele fala algo bem interessante que quando você rouba de um, é fácil as pessoas identificarem que você está copiando, porque você copia apenas uma fonte. Se você se baseia apenas na Coca-Cola, pô, tudo que você faz vai ficar muito com um tom de voz, com cara de Coca-Cola. Uhum. Mas quando você rouba de vários, meio que tudo isso vai entrar nesse remix e vai se tornar algo único, entendeu? Então deixa de ser uma cópia e se passa a ser apenas uma pesquisa ali, uma monografia. Porque o que que é uma monografia, uma dissertação ali? Você estuda várias referências, várias pessoas que já estudaram sobre um determinado tema, unifica aquilo de uma forma que depende do ponto de vista, né? Mas às vezes resume aquilo, às vezes traz aquilo de uma forma, associa a alguma área. Então, Ele vai ajudar hum, a confirmar ou negar a sua hipótese que você exato. levanta. Então, a monografia é isso, você vai pegar várias referências, você levanta a hipótese. Olha, meu e-commerce não está vendendo muito por causa de tal coisa. Uhum, Você vai pegar todos os e-commerces que vendem muito e que fazem isso funcionar e vai ver se as informações que eles têm
confirmam que o seu e-commerce não está vendendo muito por causa dessa hipótese, ou não, negam, quer dizer que Uhum, seu negócio não está. A monografia é isso, exato. o estudo científico é isso, né? E na internet, para gerar valor, é muito comum a gente fazer isso, porque como o Xter falou, a gente está num mundo que a gente recebe tanta informação, que se tem alguém que está lá preparado para consumir todas essas informações e resumir para a gente, né, economizando nosso tempo, porque qual que é o bem mais valioso que a gente tem, né? Ali é basicamente o nosso tempo, né? O Uhum. quanto que a gente tem de vida. Então, se eu tô te dando mais tempo, porque eu usei, sei lá, 2 horas, 10 horas da minha vida para estudar sobre um assunto, e eu tô te entregando mastigado, resumido em 5 minutos, cara, qual o valor que tem isso, entendeu? Então entenda o que gera valor para o seu público, o que eles querem aprender, o que você sabe, o que você é especialista, autoridade, que eles gostariam de ter do seu conhecimento. Tenta resumir isso para eles e, claro, acredite, porque alguma parte dessas pessoas vão querer o conteúdo mais denso, mais profundo, elas vão saber onde procurar. E o crédito pode ser você mesmo. Então vamos supor que você tem um e-commerce e você tem ali um vídeo, um short, né, como chama hoje, Reel, Uhum. TikTok, os vídeos curtos, verticais. Você tem um vídeo curto ali de 1 minuto ensinando a pessoa, se você é um e-commerce de moda, ensinando a pessoa a combinar os looks da sua loja. A pessoa vai ver aquele conteúdo de 1 minuto e você pode acreditar uma live, um conteúdo mais longo de 10 minutos, de 1 hora, que fala ainda mais aprofundadamente sobre isso. E você vai estar acreditando, vai estar estimulando a pessoa a acompanhar outras formas outras redes suas, outros conteúdos seus, e todo mundo sai ganhando. E aí você aproveita que esse crédito gera mais conteúdo para você. Lembra que a gente falou no outro podcast? Você não tem que só vender para os seus clientes, você tem que se relacionar com eles. Uhum, Então, o seu e-commerce, ele faz o seu primeiro contato, mas você ainda tem toda uma jornada de relacionamento que só vai se dar através de conteúdo. E se você vai querer criar tudo em casa, é insano. Depende do seu tamanho. Desde o pequenininho até o gigante, tem que criar conteúdo. uhum. A gente falou o Jovem Nerd Podcast do outro. Eles foram comprados pela Magazine Luiza. Por que a Magazine Luiza comprou um podcast? Então, por que eles compraram? Porque é um cara que faz conteúdo, gera movimento e influencia as pessoas. Eles lançaram crowdfundings e conseguiam mais de 3 a 6 milhões de vendas em pré-venda. Então, no final, era a venda que eles estavam comprando. Só que eles constroem isso através do conteúdo. Então, o conteúdo vai te ajudar a fazer isso. E a forma melhor de você escalar isso é roubando. A gente tá fazendo igual, a gente tá roubando. A gente tá Exatamente. pegando exatamente ele, E roubando aplicando no ele e e-commerce. aplicando no e-commerce. Só que a gente tá aqui falando que o conteúdo é dele, mas tirando os pontos que relacionam com o e-commerce. Uma pessoa pode pegar esse mesmo livro e falar como que esses pontos dele podem servir para arte, como Sim, esses pontos podem servir para o design. Então, você tá vendo que a gente já tá pegando outras coisas, outros exemplos, outras referências, juntando com o que ele fala e a gente faz um conteúdo que faça sentido. Mas a gente está hoje focando em e-commerce. sim. E você pode fazer o mesmo no seu e-commerce. Então, para criar conteúdo, você não precisa falar apenas do que existe na sua área, no seu setor. Você pode pegar esse mesmo livro, por exemplo, ou qualquer outro livro que você goste, e pegar alguns pontos ali e relacionar com a sua área, com o seu e-commerce. As pessoas gostam disso, porque é justamente esse ponto de você ligar os pontos, entendeu? Você vai ligando uma coisa aqui, associando, e você vai treinando o seu próprio cérebro a encontrar relações entre as coisas. Porque é daí que vem a criatividade, daí que vai vir aquela luz que você tanto busca, né? De tipo, putz, como é que eu posso fazer algo novo, algo diferente, algo que não fizeram antes? É basicamente pegando tudo que você tem de repertório, principalmente coisas até distantes da sua área, e aplicando no seu negócio, né? Uma coisa que ele comenta aqui, é, no capítulo aqui, Criatividade é Subtração, ele fala muito sobre foco na clareza e escolher o que deixar de fora, né? Que é uma coisa extremamente importante. Eu sou muito entusiasta disso porque é até uma dor, assim, a minha vida toda eu lutei muito por isso, sabe, né? Essa questão de pessoas que queriam adicionar mais informações, pessoas que queriam dizer muita coisa ao mesmo tempo. Isso não funciona, isso é maçante. Eh, Quer dizer, não vou dizer que não funciona, mas se funcionar, vai funcionar para 1%, entendeu? Porque, de fato, vamos supor, sua página do e-commerce. Vão ter algumas pessoas que vão ver ela inteira, vão ler ela inteira, mas é a minoria, entendeu? É a minoria. Então, o que ele comenta aqui, por exemplo? Eu vou trazer algumas frases jogadas e aí a gente vai assimilando isso com o Perfeito. e-commerce. Primeiro, ele fala uma frase bem comum, que na verdade, ele não fala essa frase, mas eu pensei nessa frase quando eu estava lendo: confusão mata a conversão. Então, tem até uma frase bem legal do livro
eu não vou lembrar agora do nome do livro, mas que é Mentes confusas sempre dizem não. Então, isso é muito comum em venda, né? Se você já estudou sobre vendas, você já deve ter se deparado com essa frase: mentes confusas sempre dizem não. Então, se você entrega muita coisa, só que não tem clareza, aquilo não está fácil de entender, não está mastigado, a pessoa simplesmente não vai entender, e quando ela não entende o que você está oferecendo para ela, pode ser a melhor oferta do mundo, ela vai falhar. Uhum. Porque a pessoa precisa entender o que que ela está comprando, precisa entender o que que ela vai ter, senão ela vai ficar confusa, e quando a pessoa está confusa, o caminho mais seguro que ela vai É tomar dizer é não. dizer não. E dentro da questão, como a venda não é algo racional, né? A primeira atitude é irracional. Quando você já ativa o lado racional da pessoa, que é a Uhum. confusão, você já tira ela do momento emocional. Quando você tira ela do momento emocional, que aquela coisa começa a ficar muito confusa, você já ativa o lado racional, e às vezes no momento que ela não está preparada, você não chegou ainda no momento de fazer a oferta para ela, você não chegou no momento de convencimento para ela. Então você precisa manter ela nesse momento emocional até que o ponto de transição que chegue no momento racional que você vai fazer a sua oferta, vai mostrar o seu valor, quanto é que custa, tudo, esteja pronto. Então é importante ser simples, né? E ser simples não significa que é fácil. As Uhum. pessoas tendem a achar que o E nem que é mal simples. feito. Isso, que o simples é mal feito, que o simples é relaxado. Tenta você pegar uma frase grande e deixar ela menor e menor e menor possível e transmitir a mesma mensagem. Você vai ver Nossa, o quão complicado e o quão você está realmente dominando aquele assunto. Isso vale para tudo. Pega uma imagem, tenta deixar ela o menor possível. Então sai de numa obra de arte, tenta deixar ela em pixel art e ela ficar entendível. Entendível não é uma palavra que existe, tá, gente? Mas é só para a gente se expressar. agora Então, existe. agora existe. Então quando você tenta simplificar as coisas é que você vê o quão difícil é, porque o simplificar é tornar para as pessoas entenderem de forma Sim. fácil. E aí deixar para as pessoas entenderem de forma fácil. E aí, às vezes, assuntos complexos, você vende um produto, tem 50 qualidades diferentes, como é que você deixa isso de forma Uhum. fácil, de primeira que a pessoa veja? Sim. Então você tem que fazer essas coisas de forma fácil. Se ela no momento, mas será que isso funciona para mim? Se ela fala, será que isso funciona para mim? Putz, ela não vai Aham, comprar. exato. E uma coisa bem legal, né, que você comentou de como deixar algo, né, escrever uma frase com menos palavras. Tem um outro livro que com certeza vai aparecer aqui em algum podcast, que é o Não Me Faça Pensar, que é super famoso sobre usabilidade na web. E o que ele sugere é justamente isso. Você pega, escreve um texto, vamos supor que você está escrevendo a descrição do seu produto. Escreva normal, sem limite, sem se limitar. Uhum. Escreva ali, detalhe perfeitamente tudo que você tem que detalhar sobre o produto. Terminou de detalhar, provavelmente você escreveu ali uma dissertação, né? Uma redação do Enem. Pegue isso e escreva novamente com metade das palavras. Tente reescrever isso normalmente com metade das palavras sem deixar de estar completo. Esse é o detalhe. Você não vai tirar informações. Você vai pegar as mesmas informações que já estão lá e vai escrever elas com metade das palavras. Novamente, aí você fez isso, você conseguiu um texto bem menor. Faça isso novamente, faça isso até o máximo que você conseguir. Você vai chegar num ponto em que você usou palavras o suficiente para dizer tudo, mas na menor quantidade de palavras possíveis. Esse é um hack, assim, é esses hacks que você tem que copiar, entendeu? Porque são esses hacks que nunca vão parar de funcionar. Porque é um método, e método ele é replicável, ele não para de funcionar. E a mesma coisa, tem o Jacob Nielsen, que é uma pessoa super famosa Uhum. na usabilidade, ele tem um método bem interessante que também envolve isso, né? Porque é muito comum a gente chegar numa página de e-commerce e ficar pensando, putz, está faltando isso, tem que adicionar isso, tem que não sei o quê. Não é esse o ponto. A gente não tem que pensar o que falta adicionar. A gente tem que pensar o que falta remover. Então, qual que é a proposta do Jacob Nielsen? Ele sugere que você pegue uma página, né, uma landing page, qualquer página do seu e-commerce, e vá fazendo testes removendo elementos. Eu removi esse elemento, as métricas não mudaram. Removi esse outro elemento, opa, teve uma queda ali na métrica, volta o elemento. Eu removi esse elemento, opa, as métricas melhoraram, então com certeza remover. Mas esse é o ponto. Se você remover um elemento e as métricas se mantiveram iguais, Não é significa necessário. que ele é inútil, né? Um elemento sem propósito ali. Ele não está executando nenhuma função. Então, removeu o elemento, não mudou nada. Uma coisa interessante, né? Tome cuidado para avaliar de fato todas as métricas, porque às vezes você tirou o elemento ali, tabela de medidas Uhum. do e-commerce de moda. Pode ser que não impacte em nada nas suas vendas, mas vai impactar a devolução.
Então, tome cuidado Sim. para avaliar todas as métricas, mas tenta fazer isso. Vai tirando os elementos e vê se impacta alguma coisa. Se não impacta nada, é porque não deveria estar ali. O próprio Jacob Nielsen, ele traz sobre criação de experiência. Às vezes você tem que criar experiência no seu e-commerce de experiências passadas que o seu usuário já tem. Então é muito importante você entender quem é o seu público para você saber quais que são os 10 aplicativos que ele tem instalado no celular, quais são os 3 sites que ele mais Uhum, navega. Pega as experiências que ele tem nesse site e traz para o seu e-commerce, copia elas iguaizinhas, não tenta reinventar essas experiências, faça igual, porque ele já teve uma curva de aprendizado lá naquele aplicativo. Se você trouxer para o seu, ele não vai ter que pensar. Então ele vai gastar menos tempo, ele já vai estar acostumado, porque todo banco digital hoje, para ter um sucesso, tem que ter um menuzinho fixado lá embaixo, porque o uhum, Nubank começou com esse menuzinho fixado. Então, foi o primeiro banco digital no celular e as coisas funcionaram. A tendência é que os outros copiem a mesma interface, uhum, porque o usuário já está acostumado. Então, se eu quero trazer usuários do meu concorrente, eu tenho que trazer a mesma experiência. Então, para você que já conhece o seu público, veja um pouquinho além. O meu produto é esse, mas quando ele compra outro produto de outro segmento, que site que ele interage? Vai naquele site e vê como é que está a experiência dele. Vê quais são os elementos. Pega esses mesmos elementos e traz para sua interface. Você vai ver que vai melhorando as suas taxas de conversão, porque você está dando uma experiência que ele já espera. uhum. Sim, e eu gosto muito também de estudar game design, né? Então, fazendo essa questão de pegar de um setor e trazer para outro, eu costumo fazer muito isso com game design. Eu estudo game design porque é algo que eu gosto de fazer, então eu faço sem dor nenhuma. Uhum, E os aprendizados que eu tiro de game design eu trago para aplicar em e-commerce muitas vezes. E eu não estou falando de gamificação, tá? São conceitos um pouco diferentes. Então, o aprendizado que eu tive em game design, que é justamente sobre essa questão de familiaridade, são os famigerados barris vermelhos. uhum. Porque se você joga ou já jogou, provavelmente você tem essa coisa em você que você vê um barril vermelho, você sabe que se você atirar nele, ele vai explodir, Sim. certo? É algo que não começou assim. Algum jogo lá no passado fez isso, aí as pessoas, opa, beleza. A primeira vez que a pessoa atirou naquele barril, ela às vezes não sabia que ia explodir. Aí atirou, explodiu, beleza, barril explode. Aí viu um outro barril cinza, atirou, não explodiu. Opa, beleza, então são os vermelhos que são explosivos. Uhum. E aí, na hora de surgirem outros jogos, é quase como uma adaptação. O cara colocou o barril amarelo, vai gerar confusão nos jogadores. Mas os caras que usaram os barris vermelhos, pá, dava certo. Então se mantiveram usando a cor vermelha para esses barris, porque já as pessoas já aprenderam, né? Não tem curva de aprendizado para isso. Já está inato nelas que os barris vermelhos são explosivos. Então tudo que você puder se aproveitar de convenções, se aproveite. Então, por que que é um carrinho? É justamente o que a gente comentou, o carrinho é para trazer, remeter ao físico. Uhum. Então, tem alguns e-commerce que mudam para sacola, geralmente e-commerce de moda, né, porque de fato você vai, comprar roupa, geralmente é uma sacola e não um carrinho. Então tenta trazer essas correlações e as convenções para a pessoa, para gerar o mínimo de confusão possível para elas. E voltando aqui a esse ponto sobre clareza, né, que é uma das coisas mais importantes que tem, entra também num ponto que a gente já comentou num podcast passado, que é simplicidade cria prioridade, né? Sim. Então, uma vez que você retira elementos, você se força a retirar elementos, você se força a pensar quais são os elementos mais importantes, porque eles você quer manter. Então, você automaticamente ali, de forma natural, vai priorizando, tipo, não, isso aqui eu não posso remover porque ele é importante para isso. E também você vai entendendo quais são o propósito de cada elemento que está na página. Então, se você começa a ter um problema e você tem mapeado qual é o propósito de cada um dos elementos, você sabe que esse elemento que deveria estar resolvendo esse problema. Então, se não está resolvendo, você sabe onde atacar para Uhum. tentar resolver. Outro motivo para você evitar colocar muitos elementos ou muitas opções é o paradoxo da escolha, que é uma coisa bem comum hoje em dia com Netflix, YouTube, por exemplo. Você tem muitas opções para escolher, sabe? É tão massa. É uma coisa até que eu sofro com isso, porque você vê muito conteúdo, Sim. você fica salvando tudo em assistir mais tarde, em salvo, e você é bombardeado com conteúdo, E nunca só mais que você assisti tem. nada. Exato, você tem que aceitar. Você tenta. Eu, por exemplo, eu caí no golpe, eu uso a droga do assistir em 2x, Sim. né? Eu consigo assistir em 2x numa boa, mas é algo que é, não é ideal, sabe? Uhum. Eh, Agora liberaram 4x. Daqui a Meu pouco Deus. eu vou assistir um vídeo de 1 hora em 1 minuto, né? Mas enfim,
esse é o ponto, né? Você não vai conseguir consumir todo o conteúdo, você tem que aceitar isso. Então, evite também gerar essa sensação negativa no seu cliente de que tem tanto conteúdo para ele consumir que ele não vai conseguir. E o paradoxo da escolha também prejudica muito suas vendas, porque se você dá muitas opções para a pessoa, é muita coisa para ela avaliar, ela acaba ativando o modo racional, porque, né, ela tá muito tempo ali para fazer a decisão, ela acaba ativando o modo racional e às vezes o modo racional dela vai simplesmente fazer ela chegar na opção de que da conclusão de que comprar do concorrente é melhor ou de que ela não precisa comprar aquilo. Sim, e aí nesse paradoxo da escolha tem uma coisa legal, né? Quando você dá muita opção, você espanta, e quando você só dá 2 opções, você também espanta. Então é É muito o meio legal, termo. você tem que achar o meio termo disso. E é o que a gente chama também, eu já estudei, já copiei isso muito do mercado, estrangeiro, que era a questão dos decoys, né. Então, como assim eu dar 2 opções, eu espanto também a pessoa? Porque 2 opções podem uma não se mostrar tão vantajoso em relação à outra. Então Uhum. quando eu não vejo vantagem em cima da segunda opção, eu tendo a sair, porque eu vou tentar buscar uma outra opção. Eu tento buscar a terceira Sim. opinião. Então aí quando a gente fala em decoy, que é exatamente pôr 3 opções na página. "Ai, mas você tá parecendo muito abstrato, me dá um exemplo melhor". Claro, você já foi no cinema? Tem 3 opções de pipoca. Tem a pequena, tem a média e tem a grande. Ele que faz a pipoca, ele sabe qual que ele quer vender. E Uhum. ele põe 3 opções que é para te induzir a tomar uma decisão. A média, ela tende a ser a melhor escolha, mas se a pessoa vai comer muito, a grande, já supre. Tá E os próximo. valores, eles são próximos. Não é uma coisa bem distribuída, não é 1, 5 e 10. É 1, 8 e 10. Então custa R$ 1 a menor, 8 a média e 10 a grande. Uhum. Então quanto eu mexo na média, o valor da pipoca média, eu consigo induzir dele escolher a maior ou É dele oficial. escolher a menor. Então você já faz esse tipo de coisa. Você vê, é pensado esse tipo de ação. Você pode ver 3 opções de refrigerante, 3 opções de pipoca, a gente está falando de cinema, mas você tem ingressos para shows, né? Então você tem a pista VIP, a pista normal, e aí você tem a arquibancada. Você vai ver que os preços eles não tendem a ser proporcionais. Eles tendem a ser próximos, só que você sempre tende a escolher o Uhum. próximo. O que vai te impedir de escolher o próximo talvez seja o seu financeiro, não te atende aquilo, mas ele deixa simples para essa questão de escolha. Nem muito e nem só 2 Uhum. opções. Você sempre tenta ancorar a sua oferta dessa forma e veja como os seus concorrentes estão fazendo isso. Sim. Tem um exemplo de até como dispor o preço que a gente às vezes esquece de trazer para o digital. O digital eles trazem muito o preço todos em caixa alta, né? O valor e os centavos tudo em caixa alta. O jornalzinho do mercado, a plaquinha do Uhum. mercado já mostra que você não pode pôr centavos no mesmo tamanho do valor, porque você dá a impressão que o valor é tudo aquilo. Uhum. Então eles colocam, você vai hoje no mercado, você vai ver lá a oferta da quarta-feira, da quarta-feira especial do supermercado. É os números principais grandes e os menorzinhos são menores. Por quê? O menor não importa. E aí esse menor é 90 centavos, quase passou para o próximo valor. Uhum. Mas para a pessoa, para a percepção, é o valor maior. Então essas jogadinhas funcionam e tem que trazer para o digital. Sim. Já está super validado no físico, a pessoa já está acostumada, tudo isso que a gente já falou. Então copie isso. Às vezes a gente está falando só de copiar de coisas do mundo virtual, não, mas gente, a gente anda o dia inteiro na rua, tem gente querendo vender coisa pra gente. Sim. Então até o cara do metrô, você copia o cara do metrô. É porque ele já fez tantas vezes aquilo que ele já sabe o que funciona e o que não funciona, né? Ele Ele tem tá o testando toda hora. ele tem o pitch perfeito, ele entra no vagão, a primeira coisa: "Ei", ele já chama a sua atenção. Sim. Então ele faz um: "Ei", você faz isso pra qualquer pessoa, em qualquer lugar, a pessoa: "Ó, o que tá acontecendo?". Uhum. Então ele já sabe, isso é pensado. Aí a segunda coisa, ele ancora o preço dele. "Ah, lá fora custa tanto, no tal pessoa custa Mas no tanto". shopping metrô, Mas não e aí tem um humor ali, não é porque ele faz as piadinhas, porque o humor destrava a gente. De novo, é o emocional e não o racional falando. E aí depois ele mostra o produto, depois ele mostra as mostra a funcionalidades, prática, aí ele mostra como que funciona, e ele fala: "Isso testa na hora. testa na hora", então ele tira as objeções de garantia, garantia, você testa, você vê se está funcionando, na minha mão aqui, ele dá as formas de pagamento. Como que um cara no metrô fala que aceita Pix, cartão, aceita a sua sogra como pagamento, tudo, ele Faz põe o upsell humor, faz também. tudo, e aí o cara no metrô tá sabendo fazer isso, você não tá fazendo Uhum. isso no seu e-commerce. Ele Exato. tem até prova social, e aí são os que não são muito lícitos, mas ele entra junto com outra pessoa e essa outra pessoa compra dele. Uhum. Pronto. Quando você tem alguém comprando, você destravou, é a primeira compra, Já sai né. do efeito espectador ali. E aí você vê: "Pô, alguém comprou? Então eu também posso comprar, eu confio nisso". É os depoimentos no seu site. Uhum. Então você tá vendo,
como você copia um cara que tá vendendo uma coisa no metrô para trás pro seu e-commerce? É a sua observação. Ele fala disso no livro. Tudo dá para se roubar. O que muda é a forma como você escolhe. Ah, e aquelas coisas que não servem para roubar? Descarta. Algum dia você vai precisar delas, algum dia você rouba. Você não tem que ter esse apego das coisas. É muita informação. O Kevin falou, é muita informação. Se apega às que valem a pena roubar e as que não valem a pena, Sim, descarte. Então, use essa tática e traga coisas pro seu dia a dia. Você não. tem. Eu tenho um outro ponto que é legal falar dele, que é a questão do que você falar, ou do que você roubar, ou de como você falar. E aí vamos trazer isso para o e-commerce. Então, como que você vai trazer a sua loja? Como que você vai se posicionar? Você vai trazer a sua loja como você espera que ela seja. Uhum. Não tem ninguém melhor de mostrar como é que é ser a sua experiência dessa loja do que você, dono da sua loja, sendo o cliente da sua loja. Então, traga a melhor experiência se você fosse o cliente da sua loja. É muito difícil de os fundadores ou quem está envolvido no negócio ter essa experiência de primeira vez Uhum. outras vezes. Já tá muito enviesado. Se você consegue fazer isso, vai ser um ganho muito grande. Você sair do seu negócio, entra nele e tenta comprar como se fosse um cliente novo. Se você conseguir ter essa primeira impressão várias vezes, você é uma pessoa diferenciada. Se você não consegue fazer isso, convide pessoas que não conhecem o seu negócio e monitore isso. O Kevin tem bastante experiência nisso, faz bastante entrevista de experiência com o usuário, faz exatamente essa coisa. Ver uma coisa é o que está na nossa cabeça que a gente acha que está funcionando e outra coisa é como a gente quer que esteja funcionando. Uhum. Aí a gente, observando essa pessoa, a gente vê se está funcionando como a gente deseja. Então, estava na padaria hoje, deu uma confusão porque um menino lançou a comanda errada e travou o caixa. O dono da padaria não vai saber se aquele dia faturou mal por causa disso. Ele vai ver, faturou mal aquele dia, eu não sei o porquê. Uhum. Foi um problema de um processo. Então, você entende que para quem está vendo de fora é muito mais fácil enxergar isso do que ele que só está vendo os números. Então, às vezes você precisa ter essa visão de primeira compra ou de primeiro cliente para ver se o seu e-commerce está atendendo. E se ele vai estar atendendo quando você estiver tendo uma boa experiência. Então, é muito legal. Você não precisa ter parâmetros de mercado. O Honda estava falando isso no livro dele. As pessoas iam visitar a fábrica dele e só se interessavam nas métricas e não no que ele tinha de mais especial, que era como ele formava os seus funcionários. Como todos eram livres, davam opiniões e se desenvolviam dentro da empresa. Você nunca vai saber como a coisa realmente está funcionando se você está muito envolto nela. Então você tem que ter essa experiência de primeira vez, de o primeiro contato, sempre que você conseguir ter ela, seja 3 meses, 6 meses, um ano, para ver se aquilo que você idealizou na sua cabeça é realmente o que está acontecendo na sua loja. Às vezes tem muitas experiências de lojas que a gente vai analisar e o que o fundador fala é lindo. Pô, cara, muito legal o seu projeto. Quando você entra no site da pessoa, você fala: esse é o site dele? Entrei no site errado. Porque o que ele falou não tem nada a ver com o que ele está entregando. Então, a expectativa do que você tem na sua cabeça tem que estar materializada minimamente no seu negócio. Sim, Então, isso é um dos pontos que ele fala no livro, que é dar essa materialização da forma que você vê. Então, que você consiga executar isso. perfeito. E aí você entra nesse ponto, né? De as pessoas também têm que sentirem e experienciarem aquilo que você gostaria que elas sentissem e experienciassem. Então, por exemplo, eh, tem muita gente, né? É essencial você fazer pesquisa com os seus consumidores, tá? Mesmo que seja uma pesquisa de texto, assim, fazer uma pergunta, a pessoa tem duas opções, votar A ou B. Só que aí qual que é um problema que você pode entrar? É aquele negócio, né? O que as pessoas dizem, o que as pessoas fazem, o que elas dizem que fazem são coisas completamente diferentes. Então, se você só faz uma pesquisa quantitativa, que seriam essas, que você dá as opções, a pessoa seleciona, e aí você vai muito pela quantidade de respostas para ter uma confiança. E se você faz uma pergunta qualitativa, que seria essa que você deixa o campo aberto, a pessoa responde com as próprias palavras, você consegue fazer algo genial, né? E além disso, você analisa os dados comportamentais, né? Que hoje dá para fazer isso com e-commerce, tanto na questão usando alguma ferramenta de mapa de calor, como as próprias métricas do e-commerce, você consegue fazer algo mágico que é triangular dados. Então você pega algo qualitativo com algo quantitativo, com dado de comportamento, com não sei mais o que, e aí você consegue ver se o que a pessoa está falando que ela sente, o que a pessoa é, é, diz que ela sente, o que a pessoa de fato faz, o que a pessoa pensa que ela faz, se tudo isso está convergindo ou se não. Ela diz que faz uma coisa, mas faz outra. Ela pensa que está fazendo uma coisa, mas está fazendo outra. Você entra nesse ponto. Voltando para a questão do livro, a gente falou bastante aqui sobre
essa parte do foco na clareza, enfim, paradoxo da escolha, sobrecarga cognitiva. Só um exemplo desse paradoxo da escolha que é bem interessante, que é na questão de jornal. Né, o Xté chegou a comentar, por que, que duas opções tá ali, às vezes tem o preço muito próximo, às vezes até o mesmo preço. Tem um case bem famoso, eu não vou lembrar qual jornal que era, mas tem um jornal que eles fizeram esse experimento. Eles vendiam a versão física do jornal, a versão digital do jornal, e a terceira opção era o jornal mais a versão digital. É do New York Times mesmo. Do New York Times? Então, eles fizeram esse teste. Beleza, a gente tem a versão física que é tanto, a versão digital que é tanto, você pode levar as duas separadas se você quiser, mas se você levar junto, é o mesmo preço da versão física, né? Então, tipo, por que que a pessoa não compraria a versão física em vez da digital, se é basicamente, em vez da física mais a digital, se é basicamente o mesmo preço, né? A gente fazia isso, a mesma coisa no mercado financeiro, né? A gente vendia, chegava na página final da página de vendas, né? E a gente tinha 3 opções de pagamento. Então você podia assinar por 1 ano, e era um valor. Você podia assinar por 3 anos, e era um valor. E aí o Brasil a gente não pode vender vitalício, né? Mas as pessoas vendem, mas aí a gente colocava 5 anos, que em termos de lei é o que você pode vender. Mas seria o vitalício, né? E o vitalício pelo mesmo valor de 3 anos. Uhum. Então, a ideia não era fazer ele assinar 3 anos. A ideia era fazer ele assinar o vitalício. Só que se eu colocasse 1 ano em vitalício, ele não teria uma escolha, ele não teria aonde se embasar. Esse vitalício tá barato, esse vitalício tá valendo em Em conta. comparação. Isso. E o vitalício não era 3 vezes o valor de 1 ano. E o Uhum. 3 anos também não era o valor de 3 anos. 3 vezes o valor de 1 ano. Então era assim, o valor de 3 anos era de 2 anos de assinatura, Porque a pessoa vai fazer essa conta. porque ela só vai fazer essa conta. E é fácil de fazer. Então, vamos colocar em números mais práticos. 1 ano custava R$ 10. 3 anos não custava 30, custava 20. E aí eu dei uma oferta ainda melhor para ele. Vitalício por R$ 20. Aí a pessoa se perguntava, por que, que eu vou assinar 3 anos? Então, você induz a pessoa a assinar o vitalício porque ela custa 20. E aí tem uma questão, várias questões envolvidas nisso, mas isso você está antecipando o LTV dos seus clientes. Quando você vende um período a mais, ou quando você vende kits, por exemplo, eu tenho um produto que a pessoa vai recomprar. Ao invés de eu fazer ela comprar só uma unidade, eu tento vender 4 por uma oferta muito melhor. E ela tem vantagens nisso. O frete vai ser único, ela já vai receber na casa dela, ela não vai ter aquele gap de, esqueci de comprar até eu pedir, vai levar tanto tempo para chegar. Uhum. Então, use essas coisas para fazer antecipar o LTV dos seus clientes. Se é o mesmo produto e ela vai ter que consumir vários meses, oferte 1 unidade, 2 unidades, 4 unidades e faça com que os valores sejam tem um ganho para essa pessoa. E para você baixar o valor de mais unidades é ganho também. Porque se você tiver que atrair essa pessoa para comprar 4 vezes, faz o seu custo de marketing dessa pessoa. Você vai fazer anúncios, você vai fazer CRM, você vai fazer um relacionamento com ela, Se você tem o frete grátis, tem o custo do tem o frete. custo do frete. Então você antecipa para ela comprar 4 vezes o seu produto em uma compra. Então use isso. Você está vendo? A gente pegou ideias de negócios totalmente diferentes, assinatura de jornal, mas que impactam no meu negócio físico. E aí você pode fazer isso com outros produtos. Às vezes você vai vender só o produto, você está vendendo um instrumento de música, você está vendendo a guitarra. Então se o cara comprar a guitarra, é um valor. Agora, se ele comprar a guitarra, o pedestal, o suporte, o cabo e o amplificador, é outro valor. Você vende o kit inteiro para ele. E às vezes vale a pena, e vale a pena você reduzir o seu valor dessas outras coisas, porque você não tem o custo de aquisição desse cliente. Então, quanto que eu vou dar de desconto? Pega o custo de aquisição de cada um desses produtos, é algo que você tem de margem para dar de desconto, não só a margem do produto. Porque se você tiver que vender cada um individual, vai ser mais difícil, você vai ter que fazer um relacionamento. Então, se o cara fecha todo o pack, você tem uma elasticidade no preço, porque é oportunidade, ele está pronto para comprar. Uhum. Não tem melhor hora de você vender algo para alguém quando alguém está comprando. Então, se alguém vai comprar alguma coisa, já oferta outra, oferta outra. Já tá com cartão de crédito na mão. Ele já tomou decisão de compra. Não é à toa que os carros. Então, quem já comprou carro novo, não tive essa experiência ainda na vida, mas sei como funciona. É na hora que você já falou, não, beleza, eu vou comprar esse carro, o cara começa a te oferecer todos os opcionais. Então você quer ar, você quer o som, você quer mudar a cor do carro, você quer um banco diferente, você quer banco de couro, você quer isso, você quer aquilo. Você já tomou decisão de compra. Isso vai mudar o valor final. E aí, como que ele consegue amortizar isso? Ele nunca te mostra o valor cheio, ele vai te mostrar o valor da parcela. Então, na parcela, você não vai sentir. Se você fizer todos os opcionais, vai ficar do seu gosto. Você ia pagar uma parcela de R$ 500 se fosse no padrão. No seu personalizado vai ser 550. Claro que você não está vendo que são 60 parcelas, mas
Você tá vendo? Ele traz um ganho muito rápido, mas Uhum, depois que você já tomou essa atitude. Então, faça essa coisa de ofertar mais coisas no momento certo, ajuda a pessoa a ter esse parâmetro. Oferte coisas que são melhores e põe um intermediário que seria. Se essa pessoa aceitar isso, ela tá perdendo. uhum. Aí ela vai aceitar o próximo nível. Sim, e até nesse ponto de concessionária, tem um outro método que também funciona, que é você já começar ofertando a versão completa. Porque aí qual que é o truque? Quando você oferta a opção completa do carro, ou do seu produto no caso, e você oferece a opção da pessoa remover, tipo, o carro com ar-condicionado, com freio ABS, com não sei o que, é isso, mas você tem a opção de remover e aí vai ficando mais barato, cada coisa que a pessoa remove, ela vai sentir que ela está perdendo. Entendeu? Porque o carro completo, opa, já é o que eu tenho, né, a pessoa nem comprou ainda, mas para ela é o que ela já tem, já pertence a ela. E quando ela vai tirando os adicionais, ela sente que ela está perdendo aquilo, então diminui a chance dela, Tirar as delas coisas. tirar as coisas. Então se você for comparar a conversão talvez não mude nada, talvez as 2 pessoas, né, tanto você ofertando a versão simples e oferecendo adicionais, quanto você ofertando a opção completa e oferecendo para a pessoa remover se ela quiser, talvez a conversão não mude, mas o ticket médio muda. Uhum. Porque se você oferece a versão completa, pode ser que, enfim, vai vender para as mesmas pessoas, só que essa pessoa, ela vai comprar com um ticket médio maior. Às vezes ela sempre vai colocar o ar-condicionado, sendo que a pessoa que você ofereceu a versão sem nada, ela Ela pode nunca comprar 100. leva. Ela pode comprar Ela 100. sempre compra 100. Então, sabe, você tem que estar entendendo essas coisas e você só vai descobrir o que funciona para você testando. Porque aqui a gente mostrou 2 opções que as 2 funcionam e as 2 são completamente oposto. Uhum. Então, não é uma tá certa ou outra tá errada, você tem que testar para ver o que funciona com o seu público. Perfeito. Tem um outro ponto no livro que eu gosto, que a gente chegou a comentar bem rapidinho no começo do episódio, mas eu queria enfatizar isso, né? Que é fundamental. Você quer falar de uma loja, quer ficar, ao invés de você ficar reclamando de uma loja, vai lá e monte uma loja melhor. Ele fala, né? Reclame do modo como as pessoas fazem softwares, fazendo softwares. É perfeito essa analogia, porque a internet ela dá voz a todo mundo. Ah, legal, isso é muito bom. Mas dá voz tem, principalmente no LinkedIn, tem dois tipos de pessoas que vão ficar reclamando do seu emprego e as que vão aproveitar para ganhar vários empregos lá dentro. Seja a pessoa que aproveite para gerar coisas boas. De reclamação, a nossa vida já está cheia. Sim, Então, se você está vendo uma oportunidade de um produto que você consumiu e o e-commerce é ruim, faça um e-commerce melhor do que ele. Você tem um negócio nas suas mãos. E a mesma coisa vale para o seu negócio. Se você acha que o seu e-commerce está ruim, faça ele ser melhor ainda. Ou se o concorrente tem um e-commerce melhor, faça o seu e-commerce ser melhor do que o concorrente. sim, Então, faça as coisas serem melhores para você. Seja o causador das boas novas e não o mensageiro das coisas ruins. sim. É uma coisa que a gente vê muito, né? A gente busca pessoas mais propositivas. É perfeito quando você trabalha com alguém que é propositivo, porque aquela pessoa que vai encontrar diversos problemas é super comum, sabe? Encontrar problema é uma coisa super simples e a maioria das pessoas está a todo momento enxergando o problema em tudo. O que diferencia quem costuma ter sucesso de quem não tem é justamente que a pessoa que costuma ter sucesso, ela enxerga o problema, mas ela pensa em soluções para esse problema. Então, quando ela vai chegar em você, ela não vai chegar falando, a gente tem esse problema. Ela vai chegar falando, ó, identifiquei esse problema, a gente pode resolver dessa forma. Ela já dá uma possibilidade de solução. Isso não importa a senioridade que ela tenha, se ela é uma pessoa iniciante, se ela é uma pessoa intermediária, se ela é uma pessoa avançada, é só mostra o quão você tá engajado naquilo, Tá buscando engajado. motivos para não fazer aquilo, sabe? Isso, porque às vezes o problema é só um obstáculo. Se o problema é um obstáculo, a gente tem que saber como transpor. E às vezes a pessoa vem com uma solução que não é a melhor, mas só dela mostrar que ela já está Uhum. pensando em como solucionar e não só que ela parou no problema, é a história da formiguinha, né? Quando cai uma folha na frente dela, ela para. A formiga que é líder, ela dá a volta e continua o caminho. É isso que você tem que fazer. Você tem que procurar os caminhos que você vai traçar para continuar seguindo e fazer aquelas coisas funcionarem. Então, isso é o que ele fala. Quando você vê alguma coisa de mercado que você não goste, e aí como você rouba isso? Então, tive uma experiência ruim. Fui num serviço do governo, apesar que eu tive uma experiência boa no serviço do governo. Fui no serviço do governo, Sabesp, renegociar conta em aberto, porque veio uma conta de R$ 1.000 quando eu me mudei. Falei, nossa, nunca tive que pagar R$ 1.000 de água. Como é que eu negocio isso? E eu vi uma funcionalidade linda. Eu entrei no chatbot, o chatbot parcelou em 12 vezes e eu fechei. Em 5 minutos eu resolvi um problema com um órgão que é meio
público, apesar da Sabesp estar privatizada, mas que você sabe que tem muita demanda, que se eu tivesse que ligar no telefone numa agência, ia levar uns 2, 3 dias para resolver. Então eu resolvi em 15 minutos num chatbot. Pega essa experiência, rouba e põe na experiência do atendimento do seu e-commerce. Sim. Ou, ao contrário, você teve uma experiência ruim de atendimento, não repita no seu e-commerce. Vê se está acontecendo a mesma coisa no seu e-commerce. Você entra lá no chat, ó, meu pedido veio amassado. E eles só vão te responder depois de uma semana. Testa no seu e-commerce, vê se é a mesma coisa. Então, você reclamou disso, mas faz melhor também no seu. Uhum. Então, aproveite essas experiências ruins para melhorar o seu negócio. Sim, porque até tem uma frase que eu gosto que fala que quem só aponta problema acaba sendo parte desse problema. É o problema, né? Todo mundo vai olhar e falar, putz, tá bom, já vai a pessoa apontando problema fica uma desculpa para não executar as coisas, né? Então, faça o que precisa ser feito com o que você tem em mãos agora, com o ambiente que você tem, porque a verdade é que você nunca vai ter o suficiente ou se sentir pronto o suficiente para começar alguma coisa, então faça, sabe? Simplesmente faça e fazer vai te desbloquear, né? Porque fazer é o passo mais difícil. Uma vez que você começa a fazer, todo o resto vai ficar muito mais fácil. Você vai começar a encontrar soluções e você vai deixar de ser o mensageiro do apocalipse. Sim, e aí entra no outro ponto dele do livro, que é o próximo passo, que é seja legal. O mundo parece muito grande, mas quando você vai ver é uma cidadezinha pequenininha. Quantas pessoas você esbarra nos mesmos lugares, nas mesmas redes, nos mesmos meios de interação social, que você outro dia estava trabalhando com essa pessoa, outro dia estava tendo relação Uhum. com ela. Então seja legal com as pessoas com quem você trabalha, seja legal com os seus clientes, seja legal com todo aquele meio que você está se relacionando. Mas não é um legal falso, um legal forçado. É um legal de eu quero o bem e o Genuíno. melhor para aquela pessoa. Eu quero uma saudação boa para aquela pessoa. Você não precisa fazer uma média, você não precisa forçar alguma coisa, mas quando você está se relacionando, você constrói essas relações no seu meio. Isso é com o seu cliente, isso são com os seus colaboradores, isso é você mesmo com a sua marca. Então construa essa coisa legal. E aí ele vai ter o contraponto do outro. Seja chato. Chato no quê? Quando você está fazendo alguma coisa que é importante. Hum. Não dá para fazer coisas importantes querendo ser legal com todo mundo. Então, quando você vai fazer alguma coisa importante, você vai focar ali no seu negócio e você vai se desconectar das pessoas. Mas quando você é aberto e transparente com as pessoas, quando você está se relacionando com elas, elas já sabem que quando você for focar no seu negócio, você vai ficar introspectivo, você vai ficar afastado mais um tempo. Mas elas sabem que depois tem a contrapartida, que você volta e se relaciona com todo mundo. Então, ter essas duas coisas balanceadas no seu negócio é fundamental. Ser legal e complacente com seus clientes e seus colaboradores, mas nos momentos que se necessitam o foco, a gente se isola e faz com que o foco seja necessário. Então, eu acho que esses ensinamentos, é claro que ele está trazendo uma abordagem para a arte, mas vale muito para os negócios. Sim. Então, é aquilo que a gente discutiu no outro podcast, são as suas prioridades. Às vezes, a prioridade do seu negócio necessita esse isolamento de você ser chato, de você dizer, não vou fazer isso, nós vamos fazer isso. Então, você precisa levar a sério as suas prioridades para que o seu negócio continue crescendo, continue dando lucro e continue eh, propiciando para as pessoas que estão nele melhores condições. Não dá para os seus funcionários pedirem melhores condições de trabalho se o seu negócio não crescer e não lucrar. Então, também você tem que ter essa troca. É legal dar condição e dar coisas para as pessoas se desenvolverem, mas em contrapartida o negócio tem que crescer. E para crescer, às vezes, é necessário foco. Então, as prioridades são importantes. Não, perfeito. E aí a gente entra em talvez um dos temas mais importantes, na minha opinião, desse livro, que é quando ele fala nesse capítulo do Seja Legal, que é justamente a questão da referência e das coisas que te influenciam, né? Esse capítulo basicamente está falando sobre influência. Então, o que que você vai deixar te influenciar? A gente comentou aqui, né, brevemente sobre o conceito de entra lixo, sai lixo, né, que a gente vai comentar sobre isso, que é basicamente uma questão de repertório, né, de quem você vai consumir conteúdo, quem você vai deixar te influenciar, porque isso reflete totalmente o que que você vai entregar para os seus clientes. Se você pega uma referência ruim, você vai entregar uma experiência ruim para os seus Uhum. clientes no final das contas. E também ele fala uma coisa que é bem comum e entra muito nessa questão de comportamento humano, e isso eu acho extremamente interessante, que é que você tem que ficar perto de quem você gostaria de ser, né? A gente chegou a comentar sobre a questão do salário, né, da Uhum. patrimônio e tal, mas não é uma questão de dinheiro simplesmente. Tem vários estudos, né? Eu levantei até aqui brevemente, eu não trouxe o dado preciso, tá? Mas se você pesquisar aí, com certeza você acha que felicidade, tristeza, hábitos como
fumar, praticar esporte, felicidade no relacionamento, quanto seu relacionamento dura, todas essas coisas você não enxerga, mas são totalmente influenciadas pelas pessoas ao seu redor, né? Então, olha que dado louco, né? Se um amigo seu ficar obeso, a sua chance de ficar obeso cresce, tipo, 50%. Eu não lembro exatamente o número, mas é um número bem nessa grandeza. Uhum. Tipo, 50%. Olha o quão isso impacta, sabe? E mais que isso me deixou bem doido quando eu descobri que, às vezes, o amigo do seu amigo tá te influenciando, né? Então, na questão, vamos trazer aqui da felicidade. Se seu amigo está feliz, a sua chance de estar feliz aumenta. Uhum. Se o amigo do seu amigo está feliz, a chance de você estar feliz também aumenta, porque é meio que uma reação em cadeia ali, né? Sim. Vai irradiando como se fosse ondas sociais ali. Então, o amigo do seu amigo estando feliz faz ele estar mais feliz, e ele estando feliz faz você estar mais feliz. Então, é meio que o efeito compound ali. E isso inclui familiares, inclui amigos, inclui até vizinhos, pessoas que você vê todos os dias, colegas de trabalho. E quanto mais você convive com a pessoa, quanto mais influência a pessoa tem sobre você, mais isso é impactante, né? E você tem que ter noção que isso também vale para você. Você impacta as outras Sim. pessoas. Então você tem que estar disposto a ser um bom impacto na vida dos outros. E você, às vezes você não tá bem, você tá bem mal, as coisas não estão indo muito bem. Então, às vezes, você tem que evitar ter essa relação social com os outros para evitar que essas pessoas fiquem ruins. Ou evitar se colocar em situações em que você tem que dar alguma opinião e que você não vai dar uma boa opinião, que você não vai contribuir positivamente para aquele ambiente. Isso não quer dizer que você tem que ser o alecrim dourado, sempre feliz, sempre alegre. A gente passa por montanhas e vales, mas é importante, enquanto a gente está nos vales, mostrar que estamos dispostos a sair deles e não trazer as pessoas para junto desse Uhum. vale. Então a gente fala que tem o poço e depois do fundo do poço tem o lodo. Então tem gente que está no fundo do poço e quer levar a pessoa para o lodo. Então é muito ruim isso. Então se cerque das pessoas que estão querendo sair, que estão querendo eh, procurar algo mais propositivo, porque isso vai afetar o seu dia. E às vezes são coisas que você não sabe que você tem. É o que você olha na rede social, é o que você consome de vídeo no YouTube, é o que você consome de filme, é o que você consome de entretenimento, é a novela que você consome na televisão, é o jornal que você assiste. Total. Jornal tem uma psicologia do medo. Sim. Ele faz com que você assiste cada vez mais, porque você Brasil fala, urgente ali. é, Você nossa, acha que você vai sair na esquina e, o nossa, mundo vão te assaltar e o mundo vai acabar. Não, não, não saia disso. A televisão ela tende a prender a atenção de várias formas, seja pela ganância, seja pelo medo, porque no final eles estão te vendendo publicidade. Então toma cuidado com esse tipo de sentimento, porque às vezes você não está percebendo, mas ele está influenciando as suas escolhas, influencia o seu negócio, influencia a sua experiência. Então construa isso. Se o seu negócio não está muito para cima, é certeza que você está consumindo alguma coisa que não é para cima. Então, seja no seu entretenimento, seja nos filmes, seja nas mensagens que você receba, seja os grupos de WhatsApp. Uma vez eu falei muito sério com o meu estagiário, a gente trabalhava com questão de segurança pública, e ele estava naqueles grupos que os caras mandam acidente de carro, acidente de moto e operações. Eu falei, cara, sai disso. Isso estraga não só você como fisicamente, mas estraga a sua alma. Isso é muito ruim, porque você está vendo coisas que não são normais de forma normal, porque o WhatsApp dá essa informação uhum, muito repetitiva, e aí você instiga na sua mente que isso é normal. Isso não é normal. Então para de ver esse tipo de coisa. E ele era designer. Então você imagina o quanto estava afetando nas peças que ele estava montando. Parecia uma coisa que não fazia muito sentido. Porra, tá afetando no projeto, no trabalho que ele tá fazendo? Tá afetando, porque a referência que ele estava tomando era muito ruim. Então, se você quer ter bons trabalhos e boas referências, bom resultado no seu trabalho, pegue boas referências no seu dia a dia como um todo. sim. É até uma coisa do próprio XT, né? Quando eu comecei a trabalhar com XT, uma coisa que eu notei, não só eu, mas outras pessoas que trabalhavam comigo também notaram, é que quando você pergunta para uma pessoa, tudo bem? A pessoa geralmente vai responder, tudo bem, bem, e você? Né? É o padrão, né? Basicamente por educação. Quando eu perguntava, tudo bem pro XT? Tô ótimo. Nossa, é aquela alegria, sabe? Então, esses simples, são coisas, são detalhes, mas que a pessoa fazer diferente a torna única e também acaba influenciando positivamente as pessoas ao redor dela. Tem aquela frase que a gente comentou, né? Você trouxe meio que na questão do dinheiro, mas ela é super famosa, que é que você é a média, né? Não é nada científico essa, tá? Mas
uma boa regra, assim, para se ter em mente, que você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. Uhum. E isso me lembra muito da frase, né? Me diga com quem andas, que direi Direi quem quem tu és. és. Exatamente. Então, aqui, aí você fica pensando, pô, mas tá, eu tenho um e-commerce, isso quer dizer que eu tenho que andar com o dono de e-commerce grande? Não, você não precisa fazer isso. Você precisa simplesmente estar seguindo eles nas redes sociais, não os donos necessariamente, mas tipo o e-commerce. Se você quer referências de conteúdo, siga e-commerces ou pessoas que você acredita que criam conteúdo de uma forma que você gostaria de criar. Se você acredita que um e-commerce é fácil de usar, fácil de comprar, liste, né? Tem um repertório, um lugar onde você lista eh, referências de e-commerces que você gostaria que seu e-commerce fosse parecido. E coloca lá, ah, eu gostaria que meu e-commerce fosse parecido com esse aqui na questão das imagens. Eu acho as imagens desse e-commerce maravilhosas. Ah, eu gostaria que meu e-commerce fosse parecido com esse aqui na questão dos textos. Eu acho que a copy que eles usam é maravilhosa. Uhum. Então você tem que ter referências para cada um dos pontos, né? Sem se perder naquilo de seguir muitas pessoas diferentes também, mas tenha referências para cada um dos pontos, porque aí você consegue, eu quero melhorar as imagens do meu e-commerce. Beleza, quais são as referências, né? Os e-commerces que você tem como referência para imagens, olhe eles e aí você vai facilitar seu trabalho e vai facilitar o trabalho de, às vezes, você contratou alguém para fazer as imagens, essa pessoa vai ter a referência para entregar exatamente algo que você está buscando. Eu faço muito isso mesmo. Eu tento selecionar de 1 a 5 referências sobre aquele assunto. Então, alguma coisa que me interessa muito. Ah, eu gosto de saber sobre guerra. Então, eu não vou seguir todo. Que a gente tem muita gente que fala sobre guerra. Mas eu gosto de um tema específico, Segunda Guerra Mundial. Eu sigo 2 pessoas que falam sobre Segunda Guerra Mundial. Então, eu tô tendo referência sobre aquilo. E aí entra no ponto que ele falou, né? Mantenha seus hobbies, mantenha vários assuntos. Uhum, É normal quando alguém começa a fazer um negócio e o negócio começa a dar certo, ele matar os assuntos que estão adjacentes, porque ele acha que ele está perdendo tempo. Não, você está ganhando tempo, porque você precisa desses hobbies, você precisa desse ambiente diversificado de informação e essa coisa eu vou chamar de válvula de escape para que sua mente funcione. E ele dá até alguns exemplos, e eu também faço isso no meu dia a dia. Às vezes você está lá tentando resolver um problema, não consegue, não consegue. Qual a melhor forma de resolver esse problema? Vai tomar um banho, a ideia vem no meio do banho. Vai lavar uma louça e a ideia vem. Quando você vai fazer uma tarefa que é muito monótona, né? Ou vai sentar e não fazer nada. É, o seu cérebro está trabalhando. E o seu cérebro tá ligando todos os pontos daquilo. Então mantenha hobbies, mantenha coisas que te tirem daquele problema. Tem aquele grande filme lá dos estagiários da Google, que aí os veteranos, né, nunca dão uma bola dentro, nunca dão uma bola dentro, os moleques estão dando um cacete neles. uhum, Mas quando eles têm que lançar um aplicativo, os veteranos falam o quê? Vamos pra rave. Eles vão pra rave, sai em Wonderfest, aí sai o melhor aplicativo que ganha o desafio na volta do ônibus. É exagerado, é Hollywood, mas pega a lição disso. Quer dizer que às vezes a solução das coisas, quando a gente está muito envolto naquele problema, a gente não consegue enxergar. E a gente precisa ter um outro ambiente em volta que nos propicie esse tipo de coisa. Então mantenha os seus hobbies, faça outras coisas. Não é aumentar as horas de trabalho no seu negócio que vai fazer com que o seu negócio tenha mais sucesso. É aumentar o seu repertório que não está necessariamente nas horas do seu negócio. Então você precisa ter mais repertório. Você pode ver que é até estranho, quanto mais a pessoa, o negócio vai crescendo, a pessoa vai subindo nos cargos da empresa, menos contato com o negócio ela tem. Aí você vai falar, ué, ele está trabalhando menos? Pelo contrário, ele está trabalhando mais. Porque agora ele está pegando a referência de mundo e trazendo para esse negócio. Ele está roubando como um artista. uhum. É quando ele começa a roubar ainda mais que ele faz o negócio dele dar certo. E ele para de olhar só para o negócio dele como se fosse o mundo girasse em torno do negócio dele. E ele começa a ver o mundo para ajudar o negócio dele. Sim. E uma coisa que é bem interessante e polêmica que ele fala também é a questão de se você perceber que você é a pessoa mais talentosa da sala, é que tá na hora de você sair. Isso é extremamente polêmico, tá? E eu não acho necessariamente que esse sair, né, significa que você não deve ter mais contato com essas pessoas, nem nada do tipo. Eu sinto que isso é muito mais uma provocação no sentido de não se acomodar, sabe? Porque se você. Eu trago muito isso para esportes, por exemplo. Eu pratico vários esportes e é sempre muito comum que eu evoluo muito mais quando eu jogo com pessoas, contra pessoas que são melhores que eu. Sim. Porque eu estar jogando contra alguém que é melhor que eu me força a melhorar, porque senão eu vou continuar tomando uma surra até o final, né?
E, e eu vejo pessoas que elas são viciadas em amaciar ego, né? Então, elas sempre estão jogando com iniciantes. Às vezes ela tem 2 anos de jogo, mas sempre estão lá jogando contra iniciantes. Elas vão ganhar todas as partidas, mas se você pegar, se tivesse uma forma de medir isso de forma bem mensurável, o quanto essa pessoa evoluiu e quanto outra pessoa que está jogando contra pessoas melhores que ela evolui, você vai ver que é gigantesca a diferença, é gigantesca. É por isso que é tão difícil você se manter no primeiro lugar, porque você não tem alguém melhor que você. Sim, Como sim. é que você vai continuar melhorando se não tem ninguém para você se basear? Pensa o quão amedrontador é você ser o melhor em alguma coisa. Você não tem uma referência de algo melhor ainda, você não sabe para onde caminhar. Você tá lá no mato, você tem que continuar trilhando esse mato para se manter lá. E tem outro problema, todo mundo vai estar estudando você. Então, se você é o maior e-commerce do seu nicho, eh, você tem vários poderes. Só que você não tem tanto essa questão de referência, tipo, com quem, onde eu vou me basear, quem que é melhor que eu, quem faz isso melhor que eu, para onde eu vou crescer, enquanto isso está todo mundo te modelando e chegando cada vez mais próximo. Então sempre busque eh, estar, né, na sala, buscar referências, consumir referências de pessoas e negócios que são melhor, maior que você, mesmo que seja de outras áreas, e você usa aquelas estratégias de remixar e tudo mais. E basicamente você quer estar numa mesa onde você se sinta burro, porque é péssimo você se sentir burro, você sentir que, Uhum. putz, todo mundo nessa mesa aqui manja mais do que eu, só que é algo que vai passar. E quando passar, você vai ser muito superior àquela pessoa que você era quando você começou a sentar naquela mesa. Porque você sentou naquela mesa e fala, putz, eu não sei de nada, mas é o normal da Dunning-Kruger, né? Quanto mais você Uhum. sabe, mais você vê que não sabe nada. Mas isso não significa que você não tem como continuar evoluindo, né? Então, sempre use essas oportunidades para aprender com elas. Eu tenho agora uma proposta, né, para o nosso desafio e também um tutorial, que seria essa questão de, beleza, a pessoa quer montar esse repertório, um repertório de qualidade para ela ter em quem ela se inspirar, para ela tirar melhorias para o e-commerce dela. Como que ela cria esse repertório? Qual que é o passo a passo? Ele fala aqui que você tem que listar, né, o que você quer copiar, quem você quer copiar. Então, como que a gente sugere isso? E também alguns cuidados, porque é muito comum ver pessoas que querem copiar empresas gigantes, né? Tipo, não, eu vou copiar esse método aqui que a Google usa, mas você não é a Google. Então, se você quer copiar algo que a Google faz, pelo menos adapte isso ao seu tamanho. Você não vai copiar e fazer da mesma forma que a Google. Como você enxerga isso? Como você iria sugerir alguém que não tem referência nenhuma hoje começar esse repertório de ideias dela? Você tem duas formas de fazer, tá? Você tem a forma analógica e a forma digital. Eu gosto de fazer na forma analógica, até me perco às vezes, que é literalmente você começar a anotar todas as ideias que você vê, anotar, recortar de jornal, recortar de revista, juntar tudo isso. Isso começa a virar uma bagunça, mas é uma bagunça boa, porque é mais ou menos como o nosso cérebro funciona. Então, na forma analógica, você vai começar a anotar tudo isso. Tem um caderninho na sua mochila, no seu bolso, seja o caderninho de bolso mesmo com um lápis, e você sempre anota tudo isso. Junta todos esses seus arquivos, e aí quando você estiver precisando de ideia, preciso de uma ideia para saber o que que eu vou fazer, vai lá e consulta o seu arquivo. Você pode fazer isso também de uma forma digital. Tira foto, tem esses aplicativos de notas, né, que tem vários nomes, vai anotando as coisas e vai organizando isso em pastas. Ideias para o meu produto, ideias para o meu negócio, ideias para o meu e-commerce, ideias para minha homepage, ideias para o meu e-mail. Separa todas essas ideias. No dia que você for trabalhar com esse assunto, olha, hoje eu vou ver sobre desenvolvimento de produto. Você vai lá na sua gavetinha de ideias e consulta todas as referências que você está tendo. Essa garimpada de referências, você não vai exatamente parar para fazer isso. Você vai roubando conforme as coisas estão acontecendo. É a melhor forma. Você pode parar, não é uma pesquisa, tá? Você não está fazendo uma pesquisa, porque essas ideias elas vêm e vão formar o seu esqueleto ali, a base que você vai fazer. Na hora que você for sobre aquele assunto, aí você começa a pesquisar e aprofundar, porque senão você vai incorrer no erro que eu faço hoje. Às vezes eu paro, eu acho uma coisa legal, eu vou pesquisar a fundo aquilo, quando eu vou ver umas 3, 4 horas que eu já estou olhando aquilo. Então você perde o foco. Lembra que a gente falou prioridade, seu negócio, você quer chegar em algum lugar, você não pode se distrair. Mas o melhor lugar o melhor momento para coletar todas as referências é enquanto você está ali fazendo as prioridades, porque vem bastante coisa. Então,
ou faça de forma física ou faça de forma digital, separa por assuntos, então você separa e aí faça isso aos poucos. Não tenha pressa, não é um compromisso que você vai ter com isso, porque vem muita informação mesmo. Quando você começa a reparar nas coisas, vem muita informação. Aí só separa por categoria, ó, isso aqui vai me ajudar no e-mail, isso aqui vai me ajudar na conversão da minha página, isso aqui vai ajudar no meu produto. Olha, achei referências de checkout, tira um print, guarda. Ah, você tem um caderninho, você não quer tirar o print? Desenha. Ó, o checkout dele tem um carrinho desse jeito, a forma do produto. Guarda, arranca todas essas folhas, organiza isso tem que estar organizado. Quando você for se debruçar sobre esse assunto, sempre lembra que você tem um arquivo. Você vai lá no seu arquivo, pega todas essas ideias, põe na mesa, põe no mundo digital, se você estiver no digital, Sim, e faz acontecer. Vai ser muito mais fácil. Você não sai do zero. sim, É muito mais fácil. E você já não sai do zero e sai de coisas que funcionam, porque você está sendo impactado por coisas exatamente. que funcionam. E isso é bem interessante, né? Porque essa forma é uma forma mais ao longo do tempo, né? Conforme você vai tendo contato com as coisas, você vai documentando. Mas se você precisa hoje melhorar alguma coisa, por exemplo, eu tô com um problema em e-mail, meus e-mails estão ruins. Como é que você faz hoje para melhorar esses e-mails? Tem uma forma bem fácil que eu recomendo você fazer sempre, que é basicamente eh, quer melhorar e-mails? Ok. Pega uma hora, levanta todas as referências de e-mail que você conseguir. Às vezes você é inscrito em várias newsletters de outras marcas que você gosta muito, que te inspiram, que você fala, putz, o conteúdo deles é legal, o e-mail deles é legal. Então, pegue todas essas referências, use elas para criar os seus próximos e-mails. Você não sai do zero, porque sair do zero é a pior coisa que tem. Você não vai conseguir algo rico e você não vai conseguir errar rápido, fácil e barato saindo do zero, né? E se você faz esse ponto de sempre tudo que você produzir ter que estar embasado em outras referências, você acaba tendo esse risco diluído, porque como o Sté disse, você está sempre se baseando em algo que já funciona, pelo menos para uma marca, você só tem que se atentar em como se adaptar isso para a sua. E uma questão que a gente comentou lá no começo, bem rápido comentar sobre isso, ele fala aqui sobre você ser impostor, né? Você tem que. eh, eu uso isso no dia a dia até comigo, eu sempre tento me enxergar 5% melhor do que eu realmente sou, né? Então, se eu tenho uma habilidade X no badminton, por exemplo, que é um jogo que eu pratico, eu sempre tento me imaginar sendo 5% melhor do que eu realmente sou. E por que que eu faço isso? Primeiro porque é um limite seguro, né? Eu não vou me achar o melhor do mundo sendo 5% melhor do que eu sou hoje, né? Então eu fujo desse perigo, desse risco de, ah, não, eu sou o melhor do mundo, eu não tenho mais o que aprender, porque eu só tô me enxergando 5% melhor. E outra coisa é que esse boost de autoridade, de confiança que eu ganho, me imaginando 5% melhor do que eu realmente sou, é o que vai me levar a ser de fato 5% melhor ou até mais do que eu realmente sou. Então, esse simples boost de energia me dá a confiança que eu preciso para me enxergar que eu sou melhor do que eu realmente sou e de fato me tornar isso. Ele vai até te colocar num ambiente que tem pessoas melhor que você. Exato, Porque se você só se vê como você é, você vai estar vendo pessoas do mesmo nível. Então, se você está se vendo um pouquinho melhor, você começa, ó, talvez eu jogue com aquela quadra com aquelas pessoas, mas eles são um pouco melhor que eu, mas eu tô me vendo um pouquinho melhor. Então, aí eu começo a ganhar. Faz sim, sentido, é o que você gostei se disso. torna, né? Primeiro você finge ser isso e aí fingindo você se torna, né? O famoso fake it until you make it, né? Finge até você se tornar aquilo. Perfeito. Bem interessante. Agora, eu gosto de sempre resumir também o episódio. Aqui tem muita coisa para resumir, mas eu achei uma frase aqui bem interessante para resumir o que a gente comentou hoje, que é basicamente, se tem uma coisa que eu quero que você lembre desse episódio, do que a gente aprendeu com esse livro e trouxe para você, e convidamos você também a ler o livro e tirar suas próprias conclusões e aprendizados com base nas suas referências, no seu passado, é que você não precisa ser um gênio para ter um e-commerce que vende bem. Não precisa ser um gênio, não precisa inventar coisas novas. O que você precisa é ser curioso, prático e constante. É basicamente isso. Curioso para estudar referências, aprender coisas novas, eh, pegar as formas que outras pessoas de outros setores, às vezes de coisas muito distantes do seu dia a dia, resolveram um problema e trazer para o seu e-commerce. Ser prático, que na prática é colocar isso tudo em prática, é não buscar muitos problemas. Problemas sempre vão ter, você tem que executar com o que você tem em mãos hoje.
e ser constante, porque o que vai trazer a evolução não vai chegar amanhã. A evolução vai vir em você ser ali 1% melhor a cada dia e, cara, em pouco tempo esse 1% vai se acumulando. É aquela história, né? O, eu não lembro a história completa, mas o cara chegou e falou: como você quer ser remunerado, né, sobre isso? Qual que será a sua recompensa? O cara pegou o tabuleiro de xadrez, jogou na mesa e falou: eu quero que você faça o seguinte: uma moedinha de 1 centavo em uma casa e para cada uma das casas você vai dobrar. Então, você coloca uma moeda de 1 centavo na primeira casa, duas moedas de 1 centavo na próxima, quatro na próxima e por aí vai. Aí o cara lá falou: "Não, mas isso aí vai sair muito barato, né? Como assim? Vou colocar moedinhas de 1 centavo num tabuleiro de xadrez?" Só que aí o que que acontece? Isso vai o efeito compound, né? Você vai dobrando todos os dias. Se você dobra todos os dias, chegando nas 64 casas do tabuleiro, é um valor astronômico que ninguém tem. Sabe, nem o Satoshi lá, o dono do Bitcoin, tem todo esse dinheiro para pagar. Então, isso é para te mostrar o quão forte é o efeito compound de você ser constante em ser 1% melhor cada dia. E eu acho que como lição também, que eu tiro de todo esse livro, e aí roubando de outras pessoas também a frase, você não precisa ser a pessoa mais inteligente para ter um negócio mais lucrativo, você precisa ser a pessoa mais corajosa. Então a coragem aqui está em você fazer. Então quando você começa a fazer, e aí estando preparado ou não estando, mostra essa coragem. Normalmente a gente tem que ter mais coragem quando a gente não está preparado. Então seja corajoso, roube das pessoas e comece a fazer isso o quanto antes, que você vai ter um negócio mais lucrativo. E não são as pessoas mais inteligentes que têm os negócios mais lucrativos. Sim. Basicamente, eh, ter coragem não é deixar de ter medo, tá? É você ir com medo mesmo, então é isso que a gente sugere para você. E, bom, eu agradeço a todos que assistiram esse episódio. Vocês viram a gente fazendo no meio do episódio exatamente o que o autor do livro colocou, né? Que é a gente pegar ideias de vários pontos, remixar. A gente foi fazendo isso aqui ao vivo, né? Porque é algo que vai ficando natural uma vez que você começa a fazer. Então, convidamos você a também adquirir isso para aumentar as vendas do seu e-commerce. Se você quiser continuar aprendendo sobre como aumentar o lucro, as vendas do seu e-commerce, você pode seguir a gente nas redes sociais. Você me encontra pesquisando por Kevin Quintino no Instagram, LinkedIn, eh, TikTok, YouTube. E para encontrar você, Xista, Rodrigo XT, XTEH, você também me encontra em todas as redes sociais que o Kevin falou. beleza? Então, muito obrigado por assistir e te esperamos no próximo episódio. Abraço e boas vendas!